Tamanho de Quer dizer, cachorro. Olha lá, começou. Boa noite aí para todos aí participantes do Inova Presidente Prudente, participantes do Polo da Unif, né? Sejam bem-vindos aí nessa nossa breve conversa aqui a respeito, né, dos reflexos econômicos e humanos em função do Covid. Então, sejam bem-vindos aí, uma boa noite. E aproveitando, eu gostaria de dar uma boa noite aí ao nosso amigo e vai estar participando com a gente nessa live, o professor Valério, né? Boa noite, professor Valério. boa noite, Newton, boa noite a todos aí os telespectadores. É um grande prazer estar aí com vocês, falando um pouquinho sobre a economia nesse cenário atual aí de Covid, tá? Pois é, a gente tem muitas novidades, muitas coisas aí que acabam impactando, muitas, né, muitas pessoas que falam aí. A gente vai começar a falar um pouquinho, né, depois sobre a parte econômica, a parte humana, o que que isso pode interferir nas pessoas, né, porque todo dia é uma novidade, várias coisas que acontecem. Bem, para quem não nos conhece, a gente vai fazer uma breve apresentação. Vou falar um pouco aí do meu amigo, meu grande amigo e mestre aí, o professor Valério, né, qual eu tenho a honra de trabalhar com ele aí desde 2014. Eu sempre falo que é sempre bom a gente estrear em certos lugares e principalmente ao lado de grandes figuras, grandes pessoas, né? O professor Valério aí, que ele é formado em economia, mestre em economia pela UEM, professor universitário desde 2001, proprietário e comerciante, né, também, e vai falar bastante sobre o aspecto econômico, tudo aí que ronda o nosso país, como que a gente pode criar algumas expectativas, verificar aí o PIB, algumas coisas, como que a gente pode mudar disso daí, né? Seja bem-vindo aí. Bom, Newton, agradeço aí a apresentação, obrigado pela consideração, da mesma maneira, reitero a consideração por você também, um grande amigo, parceiro aí de trabalho, professor Newton. Também é formado em Administração e Ciências Contábeis, tem pós-graduação pela UEM em Auditoria e Perícia Contábil, é professor universitário também desde 2009 e atualmente está cursando mestrado em Educação. Um professor que tem bastante bagagem para falar com a gente, para conversar, né? E como ele já deu a deixa, a gente vai falar sobre princípios sobre economia, nesse cenário de crise, né, proporcionada aí pelo Covid. Na verdade, a minha fala não vai ser uma fala muito animadora, porque eu vou tentar mostrar para vocês, para todos aí, a realidade pela qual passa a economia brasileira. E já vou chamar a atenção de todos, né, que diante de um cenário de crise como esse que a gente está vivenciando, é de fundamental importância que todos procurem aproveitar esse tempo para melhorar a sua capacidade intelectual, fazendo cursos, estudando, se aprimorando, porque o mercado de trabalho já é muito seletivo e vai ficar ainda muito mais seletivo, dada esse aumento de concorrência proporcionado pela crise. Tá? Então, a princípio, eu quero falar sobre um panorama da economia mundial, tá? Que essa nova onda aí de doença, né, vem trazendo aí para a economia, a questão é o seguinte, há uma tendência já de alguns anos que o centro econômico mundial, ele está se deslocando do mundo ocidental para a Ásia novamente. Isso daí é uma tendência que já vinha acontecendo e que tende a se acelerar por conta dessa crise atual. Nós percebemos, analisando os dados, né, que a China, que foi
aí o precursor desse vírus, foi um dos países, uma das economias que menos sofreram, que menos tiveram casos, e já na questão dos países europeus, e principalmente os Estados Unidos, que era até então o grande protagonista mundial da economia, não é isso? É um dos países que mais está sofrendo. Tenho aqui alguns dados, que eu vou pedir licença, vou fazer uma leitura, porque eu não memorizei todos os dados ainda, né? Nossa, É muita informação. né? Hum. Tá? É o seguinte, ó, no começo de março, a China, a Ásia, apresentava 95% dos casos aproximadamente, enquanto agora ela só tem 2% dos casos. E com relação à morte, por conta da Covid, né? No mesmo período aí, no começo de março, tinha 97% das mortes era na Ásia. E agora apenas 1,8%. Enquanto a China está se recuperando, já saindo, né, dessa pandemia, os Estados Unidos está atolado nela ainda, a Europa ainda tem muitos casos, e o Brasil, então, nem se fala, né? Parece que agora que está acelerando aí o surgimento de novos casos dessa doença. Com relação já aos impactos que as medidas tomadas para combater a Covid vem causar na economia, isso daí se traduz principalmente no PIB, né? Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas por uma economia ao longo de um ano. Então, o Banco Mundial, ou FMI, ele divulgou um relatório de perspectivas econômicas mundiais em abril agora, que consta aí os dados, eu vou resumir esses dados, falar somente de 2020 e 2021. Tá? A soma já agregada desses 2 anos está mais ou menos o seguinte, ó. Na zona do euro, nos Estados Unidos e no Canadá, há uma tendência de queda de quase 3% do PIB, 2020 e 2021. Ao passo que na China, na Índia e na Ásia emergente, que envolve aí os países como Singapura e outros, o PIB vai crescer 10% aproximadamente. Quer dizer, é uma disparidade muito grande, né? Enquanto um conjunto de países tem uma queda de 3%, outros crescem 10%. E no Brasil, nós temos um estudo também, esse mesmo estudo mostra que os países da América Latina e Caribe, de modo geral, pega do México para baixo, terão a queda no PIB de média, né, de 1,8%. Já para o Brasil, a queda é de 2,4%. Essa queda no PIB aí, de acordo a estudos, já especificamente para a América Latina e Caribe, estudos pela CEPAL, também divulgado agora em abril, isso daí diz que uma queda, se esse cenário de 1,8% do PIB for efetivamente concretizado, isso tende a elevar a taxa de desemprego da região em 10 pontos percentuais, tá? Não é 10%, 10 pontos percentuais, ou seja, se no Brasil, né, nossa taxa de desemprego gira em torno de 11,2%, ou 12,3%, na verdade, né, agora 12,9%, não é isso? É o último dado? O último dado do CAGED aí, que a gente vai falar depois, ele gera na fase de 12,9%, né? Ele teve um aumento, anterior estava 12,3%, né? Em razão aí da Covid, ele acabou, não sabemos ainda se foi reflexo apenas disso, mas muitas empresas aí, a partir do dia 16 de março, quando começou a quarentena, nós começamos a ter uma aceleração, infelizmente, da parte de demissões, e o último do CAGED saiu o número de 12,9%, o número de desempregados, né, atualmente. Exato. Então, quer dizer, se isso aí acontecer, esse cenário efetivamente se concretizar, a taxa de desemprego tende a subir para quase 23%. Tá? Lembrando que esse é o desemprego oficial, tá? Que leva em consideração somente a população economicamente ativa, ou seja, aqueles que estão aptos para o trabalho e que, na metodologia do IBGE, são pessoas que procuraram emprego nos últimos 3 meses.
aquelas pessoas que não procuraram emprego estão fora da estatística. E eu tenho aqui uns outros dados que englobam essas pessoas aí, que diz aqui o seguinte, dá licença aqui de pegar os dados. Nós temos aqui, ó, na informalidade, em torno de 41% da população economicamente ativa. Tá certo? É muita gente que está fora da informalidade, está fora da formalidade, né? E os desalentados, que são aqueles que já desanimaram de procurar emprego, está em torno aí de 5% da população economicamente ativa. Somando isso daí tudo, nós temos praticamente 60 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, entendendo? É muita gente para poder criar emprego para essa pessoa, para esse pessoal todo, né? Outra coisa, quando eu falei que há uma tendência, né, de mudança do centro econômico da economia mundial para economias asiáticas, a meu ver, isso gera um outro problema também, que é a orientação política desses países, tá? Que até então o centro econômico mundial girava em torno do capitalismo, né? Se nós tivermos efetivamente essa mudança do centro econômico, das grandes decisões econômicas mundiais, ele vai girar em torno de economias que pendem, né, para o regime socialista ou comunista. Isso daí pode até não ser muito bom para economias como o Brasil ou para outras grandes economias. Tá? Isso aí pode gerar um desconforto muito grande, principalmente economias aí, aquelas que lideraram, né, o sistema econômico nos últimos anos. Tá? Bom, continuando aqui, o FMI previu, né, uma queda no PIB brasileiro de 2,4%. Mas existem outros centros de pesquisa, notadamente aqueles que são ligados um pouco à oposição do governo, que já divulgam dados bem maiores do que esse. Certo? Divulgam dados que estão aí em torno de 5,3, 5,8, e hoje eu vi já até alguns analistas falando em 7,5% de queda no PIB brasileiro. Mas eu peguei um estudo aqui que fala o seguinte: se o PIB brasileiro efetivamente reduzir 5,3%, nossa economia vai voltar a patamares de 2009. Ou seja, nós vamos ter uma retração aí de 10 anos de crescimento econômico. Isso aí pode ser chamado de uma outra década perdida na história do Brasil. Nós tivemos a primeira década perdida na década de 1980 e, confirmando esse cenário agora, nós teremos uma outra queda drástica na taxa de crescimento brasileira. E isso daí confirma também o que alguns estudiosos falam, que a economia brasileira ela tem um crescimento como se fosse um voo de uma galinha, ou seja, cresce por um curto período de tempo e depois entra numa recessão e demora muito tempo para se recuperar, certo? O Brasil estava aí começando a se recuperar da crise de 2015, 2016, quando a soma dos 2 anos perdemos 7% de PIB, né? Crescemos 3 anos e agora aí uma nova crise por motivos externos, né? Dada a nossa economia já fragilizada, isso pode fazer nós perder todo a lenta, né? A frágil recuperação econômica. Tá? Então, a gente, quando olha esses números, a gente fica até um pouco assustado, né? Sim. Infelizmente, quando a gente olha apenas os números fixos, né? Então a gente fica um pouco assustado e pensa, meu Deus, e agora, né? Mas Exato. como você falou ali, né? Um pouco, aproveitando um pouco da sua fala, quando você fala da mudança do eixo aí saindo dos Estados Unidos, voltando para a Ásia, né? Você pegando Índia, Uhum. subindo, aí me vem a pergunta aqui, né? O que esses países têm de tão diferente do Brasil, né? Afinal a Índia também, nós sabemos que existem ilhas, né? Cidades lá como Bombaim e outras que são extremamente tecnológicas, que saem na frente. Também existem cidades aí que são extremamente pobres, né? E como que a gente pode fazer,
no Brasil, mudando, pegando esses dados econômicos para tentar reverter, tirar essa parte. Você que é especialista aí da área econômica, o que você imagina a respeito disso, né? Aproveitando aqui a nossa fala, até para dar um tempinho ali, né? Nós temos algumas pessoas online aqui no chat aqui, vou aproveitar para falar, o Vitor Monteiro manda um abraço aí, fala os professores aí, né? Deve ter sido aluno nosso, com certeza, tem a Obrigado. foto, né? O Ivan Sanches fala, professor Valério, top demais. Professor João Lucas fala aí, boa noite a todos aí, ó, um abraço para ele, para os amigos. O Exley Lessa fala, abraço Valério, né? Galera aí tudo online aí, Opa, isso é bom, né? obrigado, gente, obrigado. Isso é Até muito para bom. gente, até para a gente dar uma respirada, que às vezes você falou desses É, números todos aí, falando do PIB, para a gente que às vezes não somos aí tão da área da área da economia como você, a gente fica olhando esses números e fala, meu Deus, o que que a gente pode fazer aqui, né? Na minha é área. desanimador. Tanto Então, é que eu falei assim, o que eu vou falar hoje não é nada muito animador, mas aproveitando a sua pergunta, uma boa pergunta, por sinal, há uma grande diferença entre o Brasil, a China e a Índia, não é isso? O sim, Brasil, fala-se que o Brasil é o país do futuro já fazem mais de 3 décadas e nunca chegou esse futuro para a nossa economia. Por que será? Enquanto que a China e a Índia crescem a taxas aí de 10% ou quase 10% há mais de 40 anos, né? A China principalmente. A questão é a seguinte, a meu ver, esses países aí, eles têm focado a educação como prioridade, enquanto a economia brasileira, né, o Brasil, a cultura dos brasileiros é muito relapsa em relação à educação. O governo não liga, não tem interesse, a meu ver, porque é mais fácil manipular pessoas desinformadas do que pessoas informadas. E a população também não se interessa por isso. Então, o Brasil continua sendo um país exportador de commodities baratas, e agora, dada essa crise, o preço das commodities diminui ainda mais, e um país exportador de produtos com tecnologia incorporada, ou seja, produtos com alto valor agregado. Então, a única maneira de sair, de romper com essa amarra, é investindo em educação. Não esperar o governo por isso. Cada pessoa tem que fazer a sua parte, tem que investir no seu conhecimento, investir em educação. Porque se for esperar pelo governo, a gente pode esquecer. Tá? Porque ainda que o governo acordasse, os resultados de uma política voltada à educação começariam a surgir depois de aproximadamente aí 20 anos. Ou seja, teria que formar uma geração de pessoas, e essa geração de pessoas entrar no mercado de trabalho e a partir daí começar a surtir efeitos, não é isso? Então, a distância entre o Brasil e essas novos players globais tende a aumentar ainda muito mais. A nossa dependência tende a aumentar mais porque nós somos um país que precisamos de recursos externos, um país que tem uma dívida externa monstruosa. E já falando em dívida externa monstruosa, agora as medidas tomadas pelo governo, a aprovação desse orçamento de guerra pelo Congresso Nacional, permite o governo, o país, se endividar ainda mais. Se nós já tínhamos uma tendência a chegar a 100% do PIB em dívida até 2025, essa tendência vai ser antecipada, certo? Essa projeção de aumento da dívida vai ser antecipada. Para 2020, a dívida já estar raspando nos 90% do PIB. E num cenário como esse, os governos esqueceram e tem que, na verdade, postergar a questão de que tanto o Paulo Guedes estava falando, que era do ajuste fiscal. Ou seja, o sim. governo tem que gastar, tem que soltar dinheiro na economia para minimizar os impactos dessa crise no sistema econômico. Né? Eu até aproveito a sua fala, Valéria, se você me permite um minutinho, né? Vou entrando Sim, aqui já na minha área, sim, para a gente começar a falar um pouquinho justamente disso que você falou aí, da questão do investimento em educação. correto. Como estudante da área, a gente sabe que, né, nós como aí, estudantes aí, né, como eterno estudante
afinal de contas, né, porque somos professores, que a gente deixa de estudar e de acompanhar o tempo todo. Nós sabemos que o investimento em educação ele é a longo prazo. Por quê? Porque você pega uma criança lá de 4, 5 anos, até você começar a colocar ela na escola, até ela começar a aprender e ela vir para o mercado, demora um pouco, né? E aí nós temos um grande problema, né? Falando até, né, como que a gente pode mudar isso daí, né? Quando a gente fala, aproveitando a sua fala já também, desses países, eles pegaram uma coisa que é o foco, né? Que seria a educação e a forma de trabalhar. Como você bem disse, nós brasileiros trabalhamos muito com commodities, ou seja, nós somos excelentes na parte do agro. Então, por exemplo, nós temos aí um dos melhores aí, né, com relação à produtividade aí de algodão, por exemplo, em certas ilhas, como Luiz Eduardo Magalhães, para frente outros estados, né, como Mato Grosso. Nós somos aí milho, soja, enfim, mas só que nós dependemos de mão de dependemos de tecnologia de outros países. E aí vem a pergunta, por que não fazer isso? Aí às vezes falta um pouquinho essa palavra que você falou, que é o foco na educação. E aí, aproveitando hoje, né, quando a gente pega esse cenário que você falou do PIB e tudo mais, a respeito de pessoas tendo aí nossa tendência a aumentar o desemprego, aí eu faço a pergunta, como que vai ser o emprego na parte do futuro? Porque nós estamos vendo aí hoje que, dado a questão da Covid, muitas funções elas partiram para o chamado home office, né? E aí as pessoas estão trabalhando através da tecnologia. Nós mesmos estamos fazendo aqui essa live agora, né? Estamos vistos aí, aproveitando, mandando um abraço para várias pessoas que estão falando aqui, ó, Juliano Marques, né? A Fernanda, Igor, né? E vários amigos aqui que estão falando aqui para a gente, né? Mandando um abraço, cumprimentando aí. A minha grande questão é como que esse impacto, esse PIB, tudo que você falou, vai impactar com relação ao, a nova forma de trabalho. Por quê? Porque o Brasil acelerou agora, através a partir do dia 16, aí, com esses impactos da Covid, como que ficam as relações de trabalho. Agora é possível a gente perceber a respeito do teletrabalho, né? E aí nós temos que ter uma mão de obra extremamente capacitada, né? Com relação ao quê? As novas tecnologias, afinal de contas, muitos deles vão trabalhar através do teletrabalho, e às vezes esses números de pessoas que estão procurando aí um emprego, estão procurando aquele emprego formal, com carteira assinada, naquele velho modelo que a gente sabe que talvez após essa pandemia, que nós nem sabemos até quando vai, muitos deles irão ser acelerados e deixarão de existir com maior ênfase, né? Como já vinha acontecendo. A gente brinca aí, pegando algumas pessoas aí mais velhas, né? Antigamente, para você trabalhar no escritório, você tinha que saber datilografia. E hoje a gente, lógico que mudamos para o teclado, né, do computador, mas aquela velha máquina de escrever deixou de existir, né? Ou pelo menos reduziu 99,9%. E será que muitos desses trabalhos hoje não vão migrar? E aí vem a minha fala pegando o seu ponto aí. Será que não falta às vezes o foco? Como você bem disse aí, se a gente for esperar do investimento do governo para começar a falar, para começar a trabalhar, né? Vai ficar um pouco difícil, mas o que que eu posso falar? O que que é que eu posso mexer para mudar a minha forma de trabalhar, para encontrar um novo emprego, para me recolocar, né? Hoje as pessoas elas ficam meio naquela, né? O que que eu faço? Eu procuro um emprego, eu procuro sair, se eu vou trabalhar, como é que fica a questão econômica, e aí a pessoa não sabe muito bem o que faz. Eu sempre costumo falar para alguns alunos, alguns amigos e pessoas que me procuram, às vezes, né? Agora é hora da gente pegar esse primeiro momento, dar uma repensada e ter um foco. Qual é o foco da minha vida neste momento? A gente sabe que o número de desemprego tende a aumentar, infelizmente, por tudo isso aí que você falou a respeito do PIB e das outras situações, né? Mas se eu tenho foco, eu preciso primeiramente reconhecer quais são os meus pontos fracos. Então, por exemplo, talvez eu não seja tão bom na parte de tecnologia. Será que não seria a hora
né, de eu pegar, por exemplo, neste momento que eu estou um pouco em casa, né, entrar, começar a me estudar, me aprofundar e melhorar um pouco mais esse ponto fraco? Vamos dar um exemplo aí, de repente eu não entendo muito bem das novas tecnologias em Excel, né? Olho lá, por exemplo, nós temos plataformas hoje de empregos aí, fácil, né? Por exemplo, como o LinkedIn, o que que a minha função está pedindo, né? De repente está pedindo uma faculdade, será que, mas agora eu não sei como é que vai ficar, a parte financeira não está legal, não sei como é que vai ficar. Mas será que na hora de eu começar a pensar qual é a estratégia a médio e longo prazo para atingir isso daí, para voltar o quanto antes para o mercado de trabalho, né? Aproveitando até a sua provocação, com relação provocação, perdão, melhor, sua deixa, né? Com relação aí ao PIB. Por quê? Porque nós sabemos que se isso daí se configurar, queira Deus que não, né? Mas infelizmente vocês que são da área econômica trabalham muito mais com relação a números do que propriamente a expectativas, né? E nós, da parte humanas, gostamos muito mais aí da parte otimista, por assim dizer, por pensamento positivo, de olhar sempre a parte boa, né? Então a gente fica pensando, como que eu posso fazer para mudar isso? Porque se esse cenário que você colocou, né, tão bem, lógico, embasado, e que ela tende a vir por aí, como que nós podemos fazer para mudar essa parte aí? Porque afinal de contas, se nós voltarmos aos números de 2009, as coisas não estariam muito bem, né? É verdade. É, boa colocação. A questão, eu vou até me usar como exemplo aqui, na questão de novas tecnologias, mudança de emprego e assim por diante. Existem pesquisas que dizem e provam que nenhuma recuperação econômica absorve todo o contingente de mão de obra que foi desempregado durante a crise. Justamente porque a crise, para o sistema capitalista, ela acaba sendo uma boa oportunidade de renovação. Então, em momentos de crise, existe aí podemos dizer, um expurgo, né, de tudo aquilo que já era antigo, que era frágil, que era fraco, que estava já obsoleto. Isso daí, em momentos de crise, tende a desaparecer ou a se renovar, tá certo? E isso é válido também para o mercado de trabalho. Tá? Então, momentos de crise, como você colocou, são momentos, né, de renovação. Eu disse que iria me colocar como exemplo aqui, porque eu nunca na minha vida pensei em dar aula usando uma tecnologia como essa, tá entendendo? Então, a questão era aula presencial, aula expositiva, usar um PowerPoint e assim por diante. Agora, o momento força a gente a usar outras alternativas, certo? Ou a gente se adapta ou acaba saindo fora do mercado de trabalho, tá entendendo? Então, isso é válido para todos, todas as pessoas são assim, todas as profissões são assim. É lógico que aquelas pessoas que não conseguirem ou não puderem se readaptar para um sistema de trabalho que contenha uma tecnologia mais avançada, essa pessoa tende, ou essas pessoas tendem, infelizmente, a ficarem excluídas mesmo do mercado de trabalho, tá? Porque a modernização e a mecanização é algo fundamental para a redução de custos de produção. E como nós vivemos numa economia globalizada, uma economia que não compete somente com empresas locais, elas competem com empresas de fora, a globalização faz com que os custos de produção tenham que também se adequar e tenham que ser bastante semelhantes, porque a empresa brasileira só vai conseguir colocar produto no mercado se ela tiver um custo de produção semelhante ao das suas concorrentes, sejam parceiras ou não sejam parceiras, estejam no Brasil ou estejam no exterior. Tá? Caso contrário, ela perde competitividade e sai do sistema, sai do mercado. Tá? Então, isso é válido para empresas e é válido para
o mercado de trabalho, para as pessoas também. Ou a gente aproveita a oportunidade para nos readaptar, para melhorar o nosso, fazer investimento pessoal, não é isso? Investimento intelectual e melhorar a nossa capacidade de competir no mercado de trabalho, ou a gente também vai ser excluído desse sistema. Com certeza, né? Então, as novas tecnologias, elas vêm, né? Se a gente pensasse aí, por exemplo, aproveitando também a sua fala, né, meu amigo? Se a gente pensasse alguns anos aí, não só como na aula, né? A gente não gosta de ficar falando isso, mas nós éramos da época que escrevia na lousa ou quando mais colocava aquelas transparências, né? Uhum. E aí, Exatamente. né? Isso aí já era uma inovação. E hoje, se a gente pensar que nós temos lousa digital, que nós estamos fazendo essa live, mas tirando um pouquinho da parte acadêmica, se a gente pensar, por exemplo, até como a economia e como as novas relações elas mudam. Se a gente pensasse aí alguns anos atrás, as pessoas para poder ter uma locomoção, por exemplo, ela tinha de ter o próprio carro, ela tinha de ter ou ela pagava um táxi, alguma coisa. Hoje a gente tem Uber para poder fazer entrega. Hoje nós mudamos as nossas relações, como por exemplo, compras através do Mercado Livre, né, da internet aí, e tantos outros lugares que acabam facilitando a nossa vida por um lado, mas ela cria por outro lado as suas consequências. Quais são as suas consequências? É isso que você falou. Ou nós nos readequamos, ou nós mudamos para que nós não podamos passar isso daí conhecido como a nova revolução digital, né? Ou seja, quarta revolução. Por quê? Porque o mundo vem numa constante mudanças e as revoluções elas vão acontecendo. E hoje não é mais a empresa, não são as empresas grandes que vão engolir, são aquelas que são mais ágeis. E aí é independente do tamanho. Então nós temos hoje, por exemplo, startups e outras empresas aí que são adequadas, né? Para poder justamente elas são mais rápidas na hora de se movimentar e elas estão na mão de todas as pessoas através dos celulares. Então, por exemplo, ela acaba enfrentando muito mais. Então, aquela grande empresa, a tecnologia nesse mundo globalizado, como você bem falou, hoje é possível você fazer um projeto, alguma coisa, e a sua fábrica ser, por exemplo, na China. Você manda as informações. Por que não pensar nessa nova revolução quando vem chegando impressoras 3D, por exemplo, que possam capazes, né, de imprimir qualquer coisa dentro de casa? Ah, mas isso ainda é futurista. Não sei, isso daí ela vai chegando. Então, nós, como lidamos com essa parte tanto econômica quanto humanas, nós temos que falar justamente para as pessoas o seguinte: nós temos que estar sempre qualificados. A palavra da hora é qualificação. Repensar o nosso modelo de trabalho, repensar a nossa forma, como a gente entende o nosso trabalho e estar sempre qualificado e adepto às novas soluções, né? E nós temos que estar sempre aptos a aprender o tempo todo, né? Por quê? Porque aquilo que eu aprendi há alguns anos, né, talvez agora já não seja mais suficiente. E a economia, como você bem disse, ela não é muito amiga daqueles que dormem, né? Então, se eu ficar pensando aqui, olhando, eu simplesmente vou ser levado por, por uma outra empresa ou por alguma situação. Por isso é importante esse investimento constante aí na parte de educação. Essa educação entenda-se como uma qualificação, ou seja, sempre atento às necessidades do mercado, né? Correto. E você falou a questão de tecnologia, falou de Uber, aí me surgiu um exemplo aqui que vai nessa direção. A questão é a seguinte, né? Nos últimos dias, muita gente que perdeu o emprego começou a trabalhar como motorista de aplicativo, não é isso? Sim, Só que é uma tendência também que até essa profissão ela venha a desaparecer no futuro, que assim, em relação à economia brasileira, isso pode demorar muitos anos, mas já existem aí a tecnologia dos carros autônomos, não é isso? Quer sim, dizer, com o passar do tempo, isso pode chegar aqui no Brasil também. Não é porque o Brasil não é um país, isso daí é até algo bastante ruim, que nós somos um país que não somos desenvolvedores de tecnologias, mas somos consumidores de tecnologia. Então, essa tecnologia aí de carros autônomos não vai demorar muito também
que ela vai se sedimentar, os custos vão cair e ela vai entrar aqui para o Brasil também. Então, quer dizer, a profissão de motorista é uma das profissões que tendem no futuro aí a entrar em declínio muito rápido, tá entendendo? Então, volta a frisar a importância da qualificação, porque tudo aquilo que você faz de maneira, o que as pessoas fazem de maneira mecânica, que não há necessidade de raciocinar muito, isso aí vai ser substituído pela robótica. Que vai caber para a gente? Aquilo que a inteligência artificial não consegue fazer. Então, são esses setores aí ou são nessas áreas, né, que as pessoas deveriam se interessar para se desenvolver. E se a população, ou se uma parte significativa das pessoas em idade de estudarem pendesse para essas áreas, no futuro o Brasil poderia se beneficiar muito disso também. Tá? Porque nós temos aqui no Brasil o problema de que o governo não se interessa pela educação, o problema já virou cultural, as pessoas também não se interessam pela educação, muitos deles, a ponto de pais e mães de crianças reclamarem que os professores enviam muitas tarefas para os filhos fazerem em casa, onde já se viu isso, tá entendendo? Então, isso mostra o descaso, né, que a população tem com a educação. Isso daí tende a perpetuar a nossa fragilidade. Tá? Não é que o Brasil é um país ruim, o Brasil é um país maravilhoso, muito bom, mas a direção traçada pela economia brasileira com relação ao interesse por algo que efetivamente pudesse criar, agregar valor a produtos e assim romper com as amarras do sistema colonial, porque o Brasil hoje é praticamente uma colônia moderna. Nós continuamos dependentes dos países ricos, continuamos exportando produtos baratos, de baixo valor agregado, e importando produtos com tecnologia incorporada. Quer dizer, a nossa relação de troca praticamente não mudou nada ainda. Continua aquela muito parecida quando o Chico Cabral chegou, né? Ou seja, deu os espelhos e levou tudo que era possível, né? O pau-brasil e tudo que era, né? Tirava aqui da nossa área, né? Sim, sim. Mas, e voltando então, aqui para aqui, a parte... assim, só a licencinha, Nilton, para finalizar a questão econômica, né? O governo tem tomado algumas medidas para minimizar os impactos da pandemia na economia brasileira. Porém, essas medidas, elas vão ter um custo a longo prazo, certo? Passada essa fase, o governo vai precisar reajustar as contas, certo? Vai precisar aumentar a arrecadação de impostos, vai precisar cortar gasto na economia. Isso são medidas impopulares e que o governo não vai ter, muitas vezes, assim, interesse em tomar medidas desse tipo. E se não tomar tais medidas, se não fizer os ajustes, que aqueles ajustes que foram propostos pela equipe econômica há alguns meses atrás, terão que ser medidas ainda mais fortes para poder efetivamente corrigir o rumo da economia brasileira. Caso isso não seja feito, o Brasil está efetivamente em rota de colapso econômico. E aí sim, o problema sério vai chegar na economia brasileira. Ou seja, se agora há desemprego, uma vez entrando em sistema de colapso ou de moratória econômica, aí sim é que o desemprego fica maior. Tá? Então, esses eram os pontos que eu queria deixar bem claro aqui. Tá certo? O governo tomou algumas medidas, o governo está injetando recursos na economia, isso já existem previsto déficit da ordem aí de 600 bilhões para esse ano, e isso daí, essa conta vai ter que ser paga em algum momento. Quem é que vai pagar a conta? Somos nós, contribuintes, né? Tá? Então, eu queria deixar claro isso aí para todos que estão ouvindo, tá? Inclusive para os empresários que também, por certo, venham a ouvir essa nossa fala, para que tenham muito cuidado com a questão da inadimplência, porque ainda que estejam em setores que não foram tanto, a princípio, tanto afetados, né, como setores básicos da economia, a tendência é que a inadimplência chegue a esses setores, dado o aumento do desemprego também. Tá?
Sim, porque na verdade se torna uma bola de neve, né? Sim, É um ciclo, né? Afinal de contas, é aquela questão. Algumas empresas em São Paulo, existem até um movimento já hoje, né? Falando para um movimento de empresários, dependendo da sua área, não demita, adeira lá aquela MP 936 sobre a prorrogação de prazos, né? Mas a gente sabe que, aproveitando a sua fala, economicamente, hoje as pessoas estão recebendo R$ 600, mas o volume é muito grande. Para mim, que recebo somente isso, talvez seja pouco. Mas o volume de pessoas que estão recebendo talvez fique um pouco complicado por o volume do governo. E aí a conta vai chegar. Nós com falamos certeza. tanto, não demita, tenta fazer alguma relação, tente mudar a sua forma de pensar. Só que se nós chegarmos a esse ponto, né, que Deus queira que não, como eu sempre falo, eu sou da parte que pensa positivo, ou seja, se nós ficarmos pensando somente que as coisas não vão ser boas, toda crise ela traz uma oportunidade. Essa Correto. oportunidade é para aquelas pessoas que estão melhor preparadas, né? Então, aquelas pessoas que tiveram como pensar, né? Lógico que ninguém imaginaria que iria acontecer isso de uma hora para outra, mas que tivesse uma forma como sair um mercado, porque o mercado brasileiro também ele volta a reagir muito rápido, né? Internamente, nós gostamos de consumir. O brasileiro, de forma geral, ele é muito consumista, né? Aliás, nós temos necessidade, quem de nós não quer trocar o nosso carro, trocar os nossos veículos, mas tudo isso se torna necessário a partir do momento que ele tenha o quê? Um ganho, que a economia volte, que ele tenha uma estabilidade. E isso são pensamentos. Mas, de novo, se nós temos um foco, se nós temos como sair, porque as relações de trabalho elas irão mudar para todas as pessoas. Assim como se a gente pensar historicamente, quando nós tivemos no próprio Brasil, né, o êxodo, quando as pessoas saíram ali da área rural e foram para as cidades, pensando na parte histórica, houve uma mudança, houve um inchaço das cidades, as novas tecnologias elas vêm chegando. E com isso elas facilitam também para que a pessoa possa criar novas oportunidades. Agora, para que ele possa criar essas novas oportunidades, ele tem que estar, inicialmente, ele tem que estar preparado. Por isso, ele tem que ser uma pessoa pensante. Para pensar, como você bem disse ali na sua fala, nós temos que ter uma educação que nos permita fazer isso hoje, né? Não adianta somente eu reproduzir certos pensamentos. Eu preciso sim entender o que está acontecendo, eu preciso ter uma base, mas eu consigo principalmente, eu preciso principalmente enxergar tudo aquilo que está acontecendo à minha volta. E muitas vezes isso não é fácil, né? Afinal de contas, a gente, como você bem falou ali, brincando lá da sua fala, da mãe que reclama do filho que tem pouco, né? Eu me faço até da pergunta: quantos livros nós costumamos ler por semana, por mês, né? Nós brasileiros, de forma geral, nós não temos o hábito da leitura. E aí, se nós não conseguimos enxergar essa parte da leitura, de repente a gente não consegue ver, por exemplo, alguma coisa que está do nosso lado. Então, a educação, ela é principal, ela é a base para que a gente possa mudar e que a gente possa reconhecer tudo que está à nossa volta. Por quê? Porque a partir dali a gente vai conseguir enxergar oportunidades, né? Porque talvez você fazer aquela coisa que todo mundo faz, ou seja, ir lá comprar roupa em São Paulo para tentar vender, será que isso vai ser suficiente logo logo com a internet, com a venda online, e depois, porque nós não sabemos, não temos ainda uma bola de cristal para definir como que vai ficar as relações de trabalho posterior aí essa nova fase, né? Algumas empresas com certeza irão antecipar o seu trabalho home office, né? Com certeza, porque hoje é possível, a gente percebe, nós temos até já ferramentas para controlar o que a pessoa trabalha, se ela está online, como que ela está. E aí, se você, trabalhador, se você que nos ouve, estudante, não está antenado às novas tecnologias, se você não está antenado ao mercado de trabalho, à sua parte econômica, aproveitando a fala de tudo isso aí que o professor Valério falou, nós podemos ser um dos próximos, infelizmente, naquele número do CAGED lá que demonstra essa crescente onda de desempregados, né? Então, nós temos que estar constantemente aí se atualizando, ok? Correto. Correto, Nilton. Sua fala foi perfeita. É isso mesmo, gente. Então, fica aí essa mensagem, né? Vamos ter cuidado com
com as nossas atitudes, vamos buscar nos aperfeiçoar, buscar enriquecer o nosso capital intelectual. Os empresários tomem cuidado com a inadimplência, cuidado com as compras, com o endividamento, e vamos aproveitar essa crise econômica gerada aí pela pandemia. O Brasil é uma economia fragilizada, já vem de um histórico, né, de crise econômica, e vamos tentar superar mais essa vez, certo? Para a gente superar, muitas vezes, nós brasileiros temos uma grande vantagem que nós saímos fácil, né? A gente se adapta bem, né? Eu sempre falo o seguinte, nós temos que sempre pensar positivo, né? Não é você esperar as coisas cair do céu, não é você... Nós temos que sempre pensar que isso vai passar. E outra coisa, não somos só você ou eu, todos nós estamos sofrendo um pouco com essa crise, né? Afinal de contas, é uma incerteza muito grande. Como você começou falando lá, aproveitando, falando a sua fala inicial, sobre os números, né, da Covid em vários lugares do mundo, e até mesmo do Brasil, aqui, infelizmente, aumentando a todo dia, né? Mas nós sabemos que toda essa fala, tudo que vai mudando, nós precisamos treinar o nosso cérebro e pensar o seguinte: como que eu posso sair o mais rápido disso? Então, eu preciso criar soluções. Sei que a coisa não está fácil, sei que não sou apenas eu que vou estar ali no local, que não sou só eu que estou sofrendo, não sou só eu que sou desempregado, sei lá, né? Mas temos várias pessoas. Agora vem a pergunta: o que é que eu posso fazer para mudar isso? Primeira situação é treinar o meu cérebro para pensamento positivo. Ah, por que eu falo isso, treinar o pensamento positivo? Eu vejo o seguinte, nós ficamos ansiosos e nervosos, aí é uma questão até psicológica, né? Afinal de contas, quando eu estou ali numa situação que eu não sei o que vai acontecer, escuto muito mais, escuto as televisões e vejo esses números. Ouço agora a fala do meu amigo Valério aí, vejo os números aí falando do PIB aí, eu vou ficar apavorado, falo, meu Deus, o que será que vai acontecer, né? E só que eu preciso pensar que isso vai passar. Assim como lá atrás, muitas pessoas, como ele falou, na década de 80, tivemos a década perdida. Nós aí tivemos na década de 90, tivemos inflação de 1.500 ao ano. Me perdoe, me corrija aí se eu estiver errado, Valério, os números aí, né? Que o dinheiro pulava a todo momento. E Certo. as pessoas passaram. Como que a gente passa isso? Primeiramente, nós temos que treinar o nosso pensamento positivo, olhar aquilo que nós podemos de fato melhorar, aquilo que depende de mim, né? Então, aquilo que depende de mim eu posso fazer. Então, eu preciso, de repente, procurar uma qualificação. Eu preciso, muitas vezes, aproveitando a sua fala, enxugar alguns custos, né? Seja na minha empresa ou seja na minha vida pessoal, né? Adiar algumas coisas de repente, mas isso é apenas um adiamento, ou seja, alguma coisa temporária, alguma coisa que eu sei que daqui a pouco eu vou reverter isso daí e as coisas vão melhorar. O que eu não posso é ficar simplesmente deitado, esperando e achando que tudo vai cair do céu, que infelizmente não vai. Como brinca um amigo nosso lá, né? Do céu, infelizmente, só cai chuva e avião de vez em quando, né? Nós temos que fazer a nossa parte. E como que a gente faz a nossa parte? Inicialmente aí mudando nosso pensamento, sabendo que as mudanças de trabalho, né, nas relações de trabalho, elas vão mudar. Então, vamos pensar aí, vamos tentar falar. De repente, a gente veja hoje aí situações, né? Nós falamos aí da questão dos motoristas de aplicativo, mas se nós formos pensar também, por exemplo, as relações, digamos, que porteiros, hoje a gente já tem portarias eletrônicas, né? Então, essas relações, elas já vão começar a se acelerar e já vão começar a mudar. Para que a gente possa estar sempre apto, estar sempre antenado, mudar isso aí, a gente volta à nossa questão. Nós temos que ter atualização e treinamento constante. Então, eu preciso treinar, né? Eu preciso focar naquilo que não é na minha dificuldade. Então, preciso de repente aprender um curso novo, eu preciso mudar alguma coisa na minha forma de falar, aderir a uma nova tecnologia. Por quê? Com certeza, logo, se Deus quiser, né, a gente espera a questão da Covid ela vai desaparecer, né, ou pelo menos minimizar.
e aí o mercado vai voltar a trabalhar. E quais serão as primeiras pessoas que terão mais chance? Aquelas pessoas que saíram na frente, que estão preparadas para aquilo que o mercado precisa, né? Então, por isso, a gente tem que ter essa atualização constante, eu tenho que ter essa estratégia naquilo que eu desejo trabalhar, naquilo que eu vou buscar para o meu dia a dia. O meu currículo muitas vezes tem que estar atualizado. Como é que está o meu currículo? Eu tenho preparado ele? Ele está de acordo com o que as empresas querem? Eu pensei no meu próprio negócio, imaginando-se aí, né? De repente montar a minha startup, montar a minha empresa, ela está bem planejada, tem um plano de negócio. Meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo, elas estão preparadas para esse novo mercado, para aquilo que vai vir, para as relações, porque hoje a gente praticamente está fazendo tudo pela internet. E aí vem a questão, será que o meu colaborador está preparado para esse novo mercado, né, para essa nova onda? Então eu preciso estar aí nessa nova revolução digital preparado o tempo todo, né? E uma das coisas que a gente passa, que a gente até brinca, é a questão das redes sociais. Pegando algum, né, aproveitando aí um abraço para alguns colegas aí, né, que falaram, aí o Edivaldo e outros amigos aqui que estão falando boa noite aqui, que são, né, nós temos que tomar cuidado com o que nós andamos postando e falando nas nossas redes sociais aí. Afinal de contas, o mercado de trabalho ele vai olhar isso daí, as empresas, quais a sua relação, qual a sua marca hoje na internet, né? Já que nós estamos falando dessa nova revolução digital, tanto para o mercado de trabalho, né? Quanto à nova economia. Se nós pensarmos aí, né, na Revolução 4.0, as empresas através da startup, né, hoje prestação de serviço, fintechs aí, a parte de bancos, né, e outros, mas nós também temos a relação de trabalho. Então, de repente, nós aí da parte dos recursos humanos, vamos lá olhar como é que está a relação de trabalho, o funcionário coloca certas coisas lá, né, vem em mim sexta-feira, coloca certos itens lá nas suas redes sociais que não condizem com o papel do profissional. Então, de repente, ali também ele está perdendo uma oportunidade. Assim como hoje, uma, né, grande rede para poder estar selecionando, procurando, interagindo com as empresas, que é o LinkedIn, como que anda a sua relação lá? Você tem o seu cadastro, você conversou com as pessoas, você seguiu as empresas, você está de olho lá nas novas tendências, o que elas precisam, tudo isso faz parte de uma estratégia para você se recolocar no mercado de trabalho. Nós, como fatores humanos, lógico que independente, vem aí um estresse, porque afinal de contas a gente se vê muitas vezes numa situação de desempregado ou possivelmente ficar desempregado, afinal de contas, pegando os números, né? E essas relações aí todo dia subindo os números, né, de desempregos e a expectativa do PIB, infelizmente, não melhorar nos próximos anos, como o Valério já bem falou, né? E aí eu me vejo nessa situação, eu não tenho uma estratégia de como me recolocar. Por quê? Porque aí eu não pensei no meu currículo, que não está tão atualizado, eu não pensei num curso, o meu LinkedIn muitas vezes ele não está atualizado, eu não tenho uma boa imagem social, né? Afinal de contas, nas minhas redes sociais é só festas e outras coisas, não que não seja bom, né? Mas apenas colocar isso, tudo isso faz com que eu acabe tendo uma imagem, né, que acaba não agradando as empresas. Então, por isso, eu preciso pensar, porque a minha relação de trabalho hoje, a minha imagem, não está somente naquilo que nós começamos a falar, na parte presencial. Ela está também nas redes sociais, ela está na internet. Então, da mesma forma como hoje é possível trabalhar, da mesma forma como hoje é possível criar uma empresa, é possível gerenciar uma empresa toda pela internet, também é possível que a sua marca seja denegrida por situações que você coloca nas redes sociais, né? Então, às vezes você tem um bom currículo, às vezes você tem uma boa situação, mas essa sua imagem acaba se perdendo por conta disso. Então, tudo isso ela é avaliada hoje, da mesma forma que, né, nós colocamos lá e verificamos como que está as nossas relações, né, tanto pessoais quanto as relações aí das redes sociais. Por isso é muito importante a gente estar antenado, olhando como que está, colocar em ordem, né? Dar uma filtrada em algumas coisas.
E a palavra que eu sempre deixo aí, finalizando também, né, pegando aí esse gancho, é a palavra estratégia. Olhe aonde você deseja chegar, qual é o seu rumo que você deve ter, né? Porque, afinal de contas, como o professor Valério bem disse, nós vamos ter alguns problemas aí da parte econômica. Só que se eu tenho uma boa estratégia da minha vida pessoal, aonde eu quero chegar, eu posso colocar uma palavra que se chama foco. Ou seja, eu vou olhar para aquilo que eu quero, como eu quero chegar lá e correr atrás. E o grande problema, muitas vezes, é como eu não tenho foco, eu atiro um pouquinho para cada lado e eu acabo me perdendo. Por quê? Porque dependendo da empresa, dependendo da situação que eu vou trabalhar, hoje nós temos muitas certificações e muitas necessidades, isso é obrigação da lei. Então vamos pegar ali a questão que você falou ali, por exemplo, do motorista, né? Antigamente, meu pai foi motorista, ele simplesmente tinha lá a carteira de habilitação C ou D e ele dirigia o que aparecia pela frente, né? Hoje nós sabemos, aproveitando aí na atualidade, hoje para você ser um motorista aproveitando, você tem que ter, além da experiência, você tem que ter um monte de curso. Então você vai ter lá curso de transporte coletivo, dependendo da área, transporte de produtos perigosos, transporte escolar, enfim, tem uma infinidade. E todas as áreas estão assim. Pegamos o motorista, podemos falar do banco, né? Antigamente, o pessoal para trabalhar no banco entrava lá, né? E às vezes não pedia nem faculdade. Hoje a gente sabe que é necessário ter nível superior. Hoje tem as certificações da Anbima, CPA 10, CPA 20. Enfim, cada área, se a gente for falar de todas, vai ficando difícil aqui, né? Mas cada área, ela tem a sua necessidade, ela tem a sua certificação. Então, o importante hoje é que você se qualifique, mas também não adianta ficar tirando para tudo quanto é lado. Você tem que ter o foco na área que você deseja ou na área que você vê que você tem uma oportunidade para que você possa criar essa oportunidade. E aí o que acontece? Para que você possa fazer isso, você tem que ter o foco e você tem que começar a se preparar cada vez mais, né? Tem um amigo nosso aí também em comum, né? Eu gosto muito de citar, que a gente, nas nossas horas de conversa lá, ele fala o seguinte, que profissão é igual casamento, né? A gente escolhe a esposa lá e depois a gente sai moldando e se adequando às nossas realidades. Por quê? Porque nós passamos o tempo todo, a maioria, dentro das empresas. E se eu não gosto da minha profissão, se eu não gosto daquilo que eu faço, eu vou ter sérios problemas ali para o resto da vida. Por isso, é importante que nós, o tempo todo, focamos naquilo que nós de fato gostamos, naquilo que a gente acha, né, naquilo que a gente tem certeza que a gente quer. Por quê? Porque aí, por mais que venham as dificuldades, da atualização dos cursos, das necessidades do mercado, nós conseguimos, assim, superar isso daí. Agora, quando eu não gosto, eu simplesmente falo, ah, não, isso é muito difícil, isso eu não quero. E aí, infelizmente, quando eu faço isso, com certeza virar aí um robô, como você bem disse, porque eu vou fazer aquilo mecanicamente e ela vai ultrapassar e vai tirar o meu emprego. Da mesma forma, virar outras situações aí que podem tirar a minha vantagem de trabalho. Aí qual é o diferencial? Aonde o ser humano está podendo mudar isso daí? Porque ele tem que pensar e fazer diferente. Para pensar e fazer diferente, ele tem que conhecer e gostar daquilo que ele faz o tempo todo, né? Porque senão, com certeza, vai ter uma nova revolução aí, vai ter alguma nova tecnologia que vai poder tirar esse emprego dele. E aí, infelizmente, eu vou ser mais um daqueles 12,9 que nós começamos a falar, e que automaticamente eu não vou conseguir local, mas às vezes eu não estou procurando um emprego ou um local, eu simplesmente estou procurando uma coisa que já não existe mais, porque ele foi substituído pela nova tecnologia e ela hoje no mundo globalizado, o meu concorrente ele não está somente aqui em Presidente Prudente, da onde nós estamos falando, ele pode estar no mundo, né? Afinal de contas, quantas empresas a gente conhece aí, quantos aplicativos que a pessoa compra lá do outro lado do mundo e a mercadoria chega para ele aqui, né? Então, às vezes, o meu concorrente está num local que eu nem vejo. Então, é importante hoje que eu esteja procurando essa qualificação constante e que eu tenha foco. Para que eu tenha foco, eu tenho que ter estratégia, ou seja, o que é que eu vou fazer para atingir os meus objetivos? Aonde eu posso chegar? Como eu posso fazer isso? Né? E acho que o papel maior hoje
do pessoal de recursos humanos das empresas, se elas não estiverem bem adequado, infelizmente, com pessoal capacitado, com pessoas que gostam de desafios, por quê? Porque hoje, até um papel da educação, voltando a falar nisso, né? O desafio é o seguinte, a profissão que vai existir amanhã, eu não sei. Eu não tenho como falar daqui a 5, 10 anos qual vai ser a profissão do futuro, como que eu posso mudar. Eu vou ter que criar alguma coisa, porque vai iniciar, ela vai começar uma profissão, como que eu posso fazer isso? Então eu tenho que criar estratégias e através dessa estratégia, verificando onde eu posso chegar e como que eu posso melhorar para estar sempre o quê? Atualizado e apto para o mercado, né? Esse mercado, entenda-se o seguinte, eu não estou falando simplesmente para você ter um emprego, mas para que você tenha uma oportunidade de ter o seu próprio negócio, de trabalhar, de ser um, né, de ter as suas relações aí mantidas, né? Ok, Nilton. Só complementando aí, já para finalizar, né? Você falou bastante em foco e além do foco, na minha opinião, a pessoa tem que ter atitude. A pessoa tem que conseguir perceber e fazer antes de ser mandada. Muita gente, eu me deparei já com vários exemplos, né, de ex-alunos que na sala de aula eram os melhores, só que eram pessoas sem atitude. Então, isso daí também acaba dificultando muito a vida dele no mercado de trabalho. Tá? Porque ele vai ser pessoa que vai estar sempre sujeito, ele só é eficiente se tiver alguém para mandar nele. Né? Então, a atitude é algo essencial para que a pessoa se dê bem no mercado de trabalho, possa até mesmo ser um empreendedor, trabalhar por conta, ser dono do seu negócio. Tá? Mas tudo isso depende, lógico, da capacitação. Sem capacitação, nada vai acontecer. Tá bom? Então, era isso que a gente tinha que Com certeza. falar aqui, a mensagem para deixar para vocês. Só finalizando, né, a gente, aproveitando a sua fala, uma das, por isso que hoje, né, nós trabalhamos muito lá, né, com metodologia ativa, a grande palavra é você colocar realmente a sua mão na massa e fazer. Por quê? Porque dentro da empresa, ou no nosso mercado, ou nas novas relações de trabalho, eu não vou poder simplesmente eu esperar alguém mandar ou fazer alguma coisa. Eu vou ter que tomar atitude na frente e fazer, né? E aí o empreendedor, muitas vezes, porque a gente fala, você pode não ser o dono da sua empresa, por exemplo, você ser um empreendedor, mas você pode ser uma coisa que nós chamamos como intraempreendedor, ou seja, lá no seu local de trabalho, onde você está, você ser aquela pessoa que cria oportunidades, que faz alguma coisa diferente, ou seja, você modifica, né? Porque se eu ficar esperando alguém mandar, ou se eu ficar esperando alguém falar alguma coisa, infelizmente, quando ele for mandar, eu já vou ser substituído, né? Correto, Então, correto. meu amigo, se você quiser aí aproveitar, falar um pouquinho aí, fazer suas considerações finais aí. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aí nesse bate-papo com você, Newton, passando a mensagem aí para as pessoas, que isso é extremamente importante, né? O conhecimento ele tem que ser reproduzido. Então, aquilo que a gente tem, que a gente conhece, que a gente já aprendeu, vivenciamos muitas vezes na prática, a gente tem o prazer de passar para as pessoas, para que também elas possam aprender errando menos, não é isso? Agradeço a oportunidade mais uma vez e desejo aí sucesso a todos, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado aí, meu amigo Valério. Muito obrigado a todos aí que participaram aí, o pessoal que foi mandando aí as palavras aí. Um abraço para todo mundo, né? E eu aproveito para deixar a palavra o seguinte: por mais que a gente apareça e que o cenário não é legal, mas a gente vai superar. Para que a gente possa superar, a gente tenha foco e tenha atitudes para que a gente possa mudar isso daí. Beleza? Boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo esse bate-papo e por essa oportunidade. Valeu. Boa noite.